gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 5. Nosso anúncio traz um visitante. Nossos esforços da manhã tinham sido demais para minha frágil saúde. Pela tarde, eu precisava muito descansar. Depois que Holmes saiu para o concerto, eu me deitei no sofá e me esforcei para conseguir algumas horas de sono. Foi uma tentativa inútil. Minha mente ficara muito agitada com todo o ocorrido, e as mais estranhas ideias e conjecturas agora a povoavam. Toda vez que fechava os olhos, via diante de mim o rosto distorcido de babuíno do homem assassinado. Tão sinistra era a impressão deixada em mim por aquela face, que achava difícil sentir qualquer coisa que não fosse gratidão pela pessoa que havia retirado do mundo seu dono. Se alguma vez as expressões humanas falaram de vícios do tipo mais maligno, certamente foram as de Enoch J. Drebber, de Cleveland. Ainda assim, eu reconhecia que a justiça deveria ser feita e que a depravação da vítima não era desculpa aos olhos da lei. Quanto mais eu pensava nela, mais extraordinária me parecia a hipótese de meu companheiro de que o homem fora envenenado. Lembrei-me de como Holmes lhe cheirara os lábios, e não tive mais dúvidas de que havia detectado algo que dera origem à ideia. Ademais, se não veneno, o que teria causado a morte do homem? Já que não havia nem feridas, nem marcas de estrangulamento. Entretanto, por outro lado, de quem era a camada tão grossa de sangue no chão? Não havia sinais de luta, como a vítima também não tinha qualquer arma com a qual pudesse ter ferido o antagonista. Enquanto todas essas perguntas permanecessem sem solução, sentia que o sono não seria nada fácil. Quer fosse para Holmes, quer fosse para mim. Seus tranquilos e autoconfiantes modos me convenciam de que já havia formado uma teoria para explicar todos os fatos, embora o que era, nem por um instante, eu poderia conjecturar. Holmes retornou muito tarde, tão tarde que eu sabia que o concerto não poderia tê-lo detido por todo aquele tempo. O jantar estava na mesa antes que ele aparecesse. Foi magnífico, disse ao tomar assento. Você se lembra do que Darwin diz sobre a música? Ele afirma que o poder de produzi-la e apreciá-la existia no seio da raça humana, muito antes do poder da fala. Possivelmente, é por isso que somos influenciados pela música de maneira tão sutil. Em nossa alma, há vagas lembranças daqueles séculos enevoados da infância do mundo. É uma ideia bastante ampla, observei. As ideias devem ser tão amplas quanto a natureza, para que possam interpretá-la, respondeu. Qual o problema? Você não está se parecendo muito consigo mesmo. Esse caso da Brixton Road o aborreceu. Para dizer a verdade, aborreceu, reforcei. Eu deveria estar mais calejado depois de minhas experiências afegãs. Vi meus próprios camaradas retalhados em pedaços em Maiwand, sem perder a coragem. Posso compreender. O mistério que há nisso estimula a imaginação. Onde não há imaginação, não há terror. Já viu o jornal vespertino? Não. Traz um bom relato do caso. Não menciona o fato de que, quando o homem foi levantado, uma aliança feminina caiu no chão. Faz todo sentido. Por quê? Olhe para este anúncio, respondeu ele. Mandei enviar para todos os jornais esta manhã, imediatamente após o caso. Jogou o jornal em minha frente e eu olhei no local indicado. Era o primeiro anúncio na coluna Achados. Em Brixton Road, esta manhã, dizia, uma aliança de casamento em ouro puro foi encontrada na rua, entre a taverna White Hart e Holland Grove. Procurar Dr. Watson, 221B, Baker Street.
entre 8 e 9 horas desta noite. Desculpe-me por usar seu nome, lamuriou-se. Se usasse o meu, alguns desses imbecis iriam reconhecê-lo e querer se meter no assunto. Não tem problema, respondi. Mas supondo que alguém apareça, não tenho aliança alguma. Ah, sim, você tem. Falou entregando-me uma. Essa vai servir muito bem. É quase um facsímile. E quem você espera que vai responder a esse anúncio? Ora, o homem de casaco marrom, nosso amigo de rosto vermelho, com botas de bico quadrado. Se não vier ele mesmo, enviará um cúmplice. Será que ele não consideraria muito perigoso? De modo algum. Se minha visão do caso estiver correta, e tenho todos os motivos para acreditar que está, esse homem vai preferir arriscar qualquer coisa a perder o anel. Segundo acredito, ele o deixou cair quando estava inclinado sobre o corpo de Drebber, e naquele momento não sentiu sua falta. Foi depois de deixar a casa que descobriu a perda e voltou às pressas. Porém, já encontrou a polícia em cena, devido ao erro crasso de deixar a vela queimando. Teve que fingir estar bêbado, a fim de dissipar as suspeitas que poderiam ter sido despertas por sua aparição no portão. Agora, ponha-se no lugar daquele homem. Ao pensar no assunto, deve ter-lhe ocorrido a possibilidade da perda do anel na rua, depois de deixar a casa. O que ele faria então? Procuraria avidamente nos jornais vespertinos, na esperança de vê-lo entre os artigos encontrados. Seu olhar, é claro, seria atraído pelo anúncio. Ficaria exultante. Por que deveria temer uma armadilha? Não haveria motivo algum, do seu ponto de vista, para que o encontro do anel se ligasse ao assassinato. Ele viria, ele virá. Você vai vê-lo dentro de 1 hora. E então, indaguei. Ah, deixe que eu lido com ele. Tem alguma arma? Tenho meu antigo revólver de serviço e alguns cartuchos. É melhor limpá-lo e carregá-lo. O sujeito será um homem desesperado, e embora eu vá pegá-lo desprevenido, é bom estar pronto para qualquer coisa. Fui para o meu quarto e segui seu conselho. Quando voltei com a pistola, a mesa havia sido limpa e Holmes estava engajado em sua ocupação favorita de arranhar o violino. A trama se complica, disse ele quando entrei. Acabo de receber uma resposta ao meu telegrama americano. Minha opinião sobre o caso é a correta. E qual é? Perguntei ansiosamente. Minha rabeca ficaria melhor com cordas novas, comentou. Coloque a pistola no bolso. Quando o sujeito vier, fale com ele de um jeito normal. Deixe o resto por minha conta. Não o assuste com um olhar muito duro. São 8 horas agora, comentei olhando para o meu relógio. Sim, é provável que ele esteja aqui em alguns minutos. Abra ligeiramente a porta. Assim está bom. Agora ponha a chave do lado de dentro. Obrigado. Este é um livro velho esquisito que comprei numa barraca ontem, De Iure Intergentes, publicado em latim em Liege, nos Países Baixos, em 1642. A cabeça de Carlos I ainda estava firme sobre os ombros quando este pequeno volume de lombada marrom foi impresso. Quem é o impressor? Philippe de Croix. Seja lá quem possa ter sido. Na folha de rosto, em tinta bem desbotada, está escrito Ex Libris Guillaume White. Gostaria de saber quem foi William White. Algum advogado pragmático do século XVII, eu suponho. Sua escrita tem um quê jurídico. Aí vem o nosso homem, creio eu. Enquanto falava, houve um dobre distinto da campainha. Sherlock Holmes se levantou suavemente e afastou a cadeira na direção da porta. Ouvimos a criada passar pelo corredor e o ruído seco no trinco quando ela destrancou a porta. O Dr. Watson mora aqui? Perguntou uma voz clara,
mas um tanto áspera. Não conseguimos ouvir a resposta da criada, mas a porta se fechou. E alguém começou a subir as escadas. Os passos eram incertos e embaralhados. Um olhar de surpresa perpassou a face do meu companheiro, enquanto ele prestava atenção ao ruído. Veio aproximando-se devagar pelo corredor, e houve uma batida frágil na porta. "Entre!" exclamei. Ao meu chamado, em vez do homem violento que esperávamos, uma mulher muito velha e enrugada cocheou para dentro do apartamento. Parecia ofuscada pelo brilho repentino da luz, e depois de fazer uma reverência, ficou piscando para nós com os olhos turvos, mexendo no bolso com dedos nervosos e trêmulos. Lancei um olhar para meu companheiro, cujo rosto assumiu uma expressão tão desconsolada que tive muita dificuldade em manter o semblante. A velha tirou um jornal vespertino e apontou para o nosso anúncio. "Foi isso que me trouxe, bons cavalheiros", disse ela, fazendo outra mesura. "Uma aliança de ouro na Brixton Road. Pertence à minha menina Sally, que se casou faz só 12 meses. O marido dela é criado de bordo no navio da Union e não consigo nem pensar no que ele diria se chegasse em casa e a encontrasse sem a aliança. Já que ele tem pavio curto na maioria das vezes, só que ainda mais quando toma umas. Se quer saber, ela foi ao circo ontem à noite com..." "Esta é a aliança?" perguntei. "Louvado seja o Senhor!" exclamou a velha. "Esta noite, a Sally vai ser uma mulher feliz. Essa é a aliança." "E qual seria seu endereço?" questionei pegando um lápis. "Número 13 da Duncan Street, Houndsditch, bem longe daqui." "Brixton Road não fica entre nenhum circo e Houndsditch", alardeou Sherlock Holmes incisivo. A velha virou o rosto e lançou um olhar cortante para Holmes, com seus olhinhos vermelhos. "O cavalheiro ali pediu o meu endereço. A Sally mora num quarto alugado no número 3 de Mayfield Place, Peckham." "E seu sobrenome é?" "Meu sobrenome é Sawyer. O dela é Dennis, porque o Tom Dennis se casou com ela. Um rapaz inteligente, limpo também, contanto que esteja no mar. E nenhum criado de bordo está em mais alta conta na empresa. Mas quando ele está em terra, com as mulheres e as tavernas..." "Aqui está a sua aliança, Sra. Sawyer", interrompi, obedecendo a um sinal do meu companheiro. "Sem dúvida pertence à sua filha. Estou contente de poder devolvê-la à legítima proprietária." Com muitos resmungos de bênçãos e protestos de gratidão, a velha guardou a aliança no bolso e se arrastou escada abaixo. Sherlock Holmes se levantou no momento em que ela se foi e correu para o quarto. Voltou poucos segundos depois, envolto em sobretudo e cachecol. "Vou segui-la", disse apressadamente. "Ela deve ser uma cúmplice e vai me levar a ele. Espere por mim acordado." A porta do corredor mal havia batido atrás da nossa visitante e Holmes já estava descendo a escada. Olhando pela janela, eu podia vê-la andar debilmente do outro lado da rua, enquanto seu perseguidor lhe seguia a rastro a pequena distância. Ou toda sua teoria está incorreta, pensei comigo mesmo, ou então agora ele será levado para o coração do mistério. Não havia necessidade de Holmes me pedir para esperar por ele, pois eu sentia que dormir seria impossível, até que eu visse o resultado de sua aventura. Era perto das 9 quando ele partiu. Eu não tinha ideia de quanto demoraria, mas fiquei sentado impassível, fumando meu cachimbo e folheando Vie de Bohème, de Henri Murger. Bateram as 10 horas e ouvi os passos da criada tamborilarem a caminho da cama. 11 e os passos mais imponentes da senhoria passaram pela minha porta com o mesmo destino. Já dera as 12 quando ouvi som distinto do trinco da porta. No
instante que Holmes entrou, vi por seu rosto que não tinha sido bem-sucedido. Diversão e decepção pareciam lutar pela predominância, até que, de repente, a primeira levou a melhor, e ele explodiu numa gargalhada. Não queria que a Scotland Yard soubesse disso por nada no mundo, exclamou, deixando-se cair em sua poltrona. Já zombei tanto deles que nunca me deixariam em paz. Posso me dar ao luxo de rir, pois sei que no longo prazo vou estar quitte com eles. O que foi então? Não me importo de contar uma história contra mim mesmo. Aquela criatura havia percorrido um curto caminho quando começou a coxear e mostrar todos os sinais de dor nos pés. Nesse momento ela se deteve e parou um coche que vinha passando. Eu estava perto o suficiente para ouvir o endereço, mas não precisava ter ficado tão ansioso, pois ela o cantou em voz alta, de modo que podia ser ouvido do outro lado da rua. Ao número 13 da Duncan Street, Houndsditch, gritou. Isso começa a parecer genuíno, pensei, e depois de vê-la entrar em segurança, empoleirei-me atrás. É uma arte em que todo detetive deveria ser especialista. Bem, e assim prosseguimos sacudindo, sem nunca puxar as rédeas até chegarmos ao endereço em questão. Saltei antes de alcançarmos a porta e saí andando pela rua de modo tranquilo, despreocupado. Vi o carro de aluguel parar, o cocheiro desceu e o observei abrir a porta e esperar. Porém, nada saiu. Quando cheguei, o cocheiro tateava freneticamente na cabine vazia e dava vazão à melhor e mais variada coleção de pragas que eu já escutara na vida. Não havia sinal ou vestígio da passageira, e receio que leve algum tempo para que o homem receba sua tarifa. Ao perguntar no número 13, descobrimos que a casa pertencia a um respeitável colocador de papel de parede, chamado Keswick, e que jamais tinha se ouvido falar de alguém de nome Sawyer ou Dennis por lá. Não está querendo me dizer, exclamei com espanto, que aquela velha fraca e cambaleante foi capaz de sair do coche em movimento sem que você, nem o cocheiro, a tivessem visto? A velha que se dane, disse Sherlock Holmes bruscamente. Nós é que fizemos papel de velhas por termos sido ludibriados dessa forma. Deve ter sido um jovem, e um jovem muito ativo, por sinal, além de ser um ator incomparável. O figurino era inimitável. Ele viu que foi seguido, sem dúvida, e usou esse meio para me despistar. O episódio mostra que o homem que buscamos não é tão solitário quanto eu imaginava que fosse. Mas tem amigos prontos para arriscar alguma coisa por ele. Enfim, doutor, parece exausto. Siga o meu conselho e vá se recolher. Eu estava me sentindo muito cansado, certamente, por isso obedeci à ordem. Deixei Holmes sentado diante da lareira em brasas e, longamente pela vigília da noite, eu ouvi os gemidos baixos e melancólicos de seu violino. Sabia que ele ainda estava pensando sobre o estranho problema que havia se disposto a desvendar. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.